Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações arcanas, saudações fraternais aos filhos de Sofia, saudações aos descendentes da sabedoria das eras. Mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana. Iremos tratar hoje de uma temática que é extremamente importante, que é a relação entre a música e o ocultismo. Nesse sentido, temos aqui, junto conosco, nosso companheiro do podcast, alguém que está trabalhando muito junto conosco, alguém que iniciou esse podcast, que é nosso irmão, Adílio Jorge Marques. E hoje teremos a tarefa de entrevistar nosso convidado, Renato Dantas Júnior. E eu começo, normalmente, eu faria uma apresentação, mas eu vou pedir que o Renato fale um pouquinho sobre si e um pouco sobre esse interesse a respeito da relação entre a música e o ocultismo. Tá com a palavra, Renato. Muito obrigado. Olá, Pablo. Olá, Adílio, queridos ouvintes. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é muito fascinante. A gente vai tentar aqui, nesse tempo que a gente tem, clarificar alguns pontos sobre a questão musical e o ocultismo, se bem que ela é bem extensa, né? Então, às vezes, só por pegar uma vertente, a gente acaba por se estender por horas. Eu estou já pesquisando esse assunto há algum tempo. Eu comecei a me interessar por música já com 11 anos de idade, hoje eu tenho 54. E de lá para cá eu tenho basicamente feito isso todo o meu tempo vago. Passei pela aquela aprendizagem popular junto com os amigos ali tocando violão. Depois, mais tarde, eu vim a ingressar, estudar música na Congregação Cristã do Brasil, onde eu estudei lá, aprendi a ler partitura, aprendi tocar trombone, instrumento de sopro. E durante algum tempo, após eu ingressar na orquestra, eu passei algum tempo estudando harmonia de forma solitária e pesquisando nas harmonias dos hinos como que se dava, né, o movimento de vozes dentro daquelas harmonias. Então, algum tempo depois, eu passei a estudar harmonia e improvisação. Estudei com o maestro Messias Messina, e como esse aspecto da música, né, ele exige uma dedicação total, eu não pude, infelizmente,
realizar esse sonho de ser um grande improvisador, embora improvisasse. Já com 33 anos, eu comecei a estudar na Sociedade Brasileira de Eubiose, e eu já era bastante entendido de música, já lendo, escrevendo, participando de gravações, e um dos instrutores da eubiose falou que eu ainda não sabia nada sobre música. Eu achei até arrogante da parte dele, não sendo um músico, né? Porque toda a parte teórica eu tinha, né? Tinha uma boa cultura musical. E, para minha felicidade, ele estava correto. Eu fui encontrando ali, dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, várias insinuações que me serviram de base. Aí, mais tarde, a gente foi ampliando isso nas outras sociedades às quais a gente fez parte, como a Benei Baru, a Rosa Cruz, e outras instituições. Mas já lá na congregação a gente tinha isso como algo muito espiritualizado, né? A música para nós era muito espiritualizada. E a gente vivia várias experiências místicas tocando na orquestra ali, como o grupo, né? E isso serviu de base, né, para tudo o que eu entendo hoje sobre música. Basicamente, esse é meu currículo musical, né? Ele não é acadêmico, sim, mas eu fiz muito estudo livre, né? Estudei com maestros, tal. Bacana. E toquei em tudo quanto é tipo de banda que você possa imaginar. De pagode a rock eu toquei. Que bom. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito ligado a isso que a gente está falando e que tem muito a ver também com trajetória, até porque a gente está não só imerso na cultura, na história e na organização das sociedades, como, a partir da nossa interação com a sociedade, nós nos construímos e ajudamos a construir o mundo de hoje, né? Então, fazendo essa correlação, Renato, eu queria perguntar para você como você vê a influência da música sobre a sociedade. Perfeito. Você pode ver que toda sociedade tem uma música característica, né? O Brasil tem o samba, embora o Brasil ele é muito rico, né? Porque ele tem o samba, ele tem a bossa nova, né? Ele tem a MPB, que mistura tudo isso, né? Então, tem essa característica. Os povos, eles desenvolvem uma música, muitas vezes através do seu folclore e muitas vezes através da sua tendência, né? Ali nos Estados Unidos a gente tem o berço do blues, né? O berço da música gospel, que se desenvolveu dentro do próprio blues, né? Essas histórias são misturadas, né? E nós temos o tango, então, cada país ele é influenciado a sua cultura pela música, mas ele também, de certa forma, essa música ela reforça os valores que a sociedade tem, às vezes para bem, às vezes para mal. Infelizmente hoje, né, a gente deixou de ter uma cultura local, né? Abandonou-se um pouco da identidade de cada povo e hoje tudo não é um funk no sentido funk, né? Mas a mesma ideia tá basicamente na cultura mundial. Um fenômeno aí da internet, né? E da massificação da informação, em que eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, que hoje os jovens eles praticamente consomem um tipo de música só. E, infelizmente, para um músico, qualquer músico que estiver me ouvindo aí vai entender isso, não é generalizando, mas, ao mesmo tempo, mostrando que isso está evoluindo e aumentando. Essa música de hoje é pobre do ponto de vista rítmico, é pobre do ponto de vista melódico e é pobre do ponto de vista harmônico. E também é pobre do ponto de vista moral, né? A gente está aí na sociedade valorizando todas as nossas sombras. A gente deve viver com elas, né? A gente tem necessidades de relacionamento
instintos físicos, né? Mas isso está vindo muito à frente e toda a sociedade está degenerando de certa forma com essa maneira de fazer música, porque com a música a gente não discute, né? Como a gente discute com um amigo. Um amigo tem uma opinião, a gente não concorda e debate com ele. Com a música a gente não debate, a gente gosta da harmonia e acabamos por aceitar primeiro a música, e com a música a gente começa a aceitar a mensagem, sem que haja um filtro que penere as coisas de maneira tão eficiente quanto a gente faz quando a música não está presente. Adílio, irmão, você teria alguma pergunta, comentário para a gente prosseguir aqui com o nosso convidado? Bom, é um prazer estar aqui com você, Pablo, mais uma vez, estar aqui com o nosso querido Renato Dantas, é um grande irmão que trabalha bastante aí com essa questão da música, a gente já assistiu palestras excelentes dele a respeito disso. Então, eu vou aproveitar o que ele está colocando aqui nessa introdução para fazer uma pergunta, porque essa questão da música, desde a antiguidade, né, dos antigos gregos, lá, como Pitágoras falava da música das esferas, isso foi usado até por cientistas na Idade Moderna para poder até desenvolver a física. Então, o Kepler, por exemplo, das leis de Kepler, ele falava da música das esferas na primeira edição da sua obra, quando ele coloca lá a explicação das fórmulas elípticas, né? Depois ele tira por influências outras, a partir de uma outra edição. Mas como é que a gente podia classificar essa questão das influências na música, sejam elas planetárias, sejam que as sociais, de uma certa maneira, você falou, mas dentro da questão do ocultismo, né, que é o tema principal nosso aqui, como é que a gente poderia relacionar a música, né, com essas influências místicas ocultas? Perfeito, Adílio. A música ela influencia sobre vários aspectos no ocultismo, e você citou aí Kepler, né? Kepler, ele imaginou a rota do planeta como se fosse a corda de um enorme violão, vamos falar assim, em termos mais comuns para o nosso ouvinte entender. E é o círculo que o planeta faz em torno do Sol, esse perímetro, ele interpretou isso como uma corda. Então, ele percebeu que cada planeta estava emitindo o som de uma nota, e, portanto, do tamanho de uma corda relacionada com aquela nota. Existe uma relação métrica entre o espaço e o som, né? Existe principalmente na Vedanta, isso está muito presente, né? Os números, né? Eles aparecem em várias religiões, que vão ser o número 108, né? Rosa Cruzes conhece muito bem esse número. O número 72, os judeus e os cabalistas conhecem bastante esse número. E tantos outros números, o número 27, o número 54, são todos números relacionados a notas musicais. Então, a nota musical ela tem uma relação com os números, ela tem uma relação com as formas através do tamanho, né, da medida de espaço, né? Então, ela pode influenciar, dentro desse ponto de vista, era como se a nota tem um espaço, quando eu emito a nota, eu estou construindo um espaço, e esse espaço se chama templo. E é nesse templo que eu faço a minha adoração. Então, quando a gente entoa alguns cânticos, a maioria das religiões fazem isso, são algumas exceções apenas, quando a gente entoa os cânticos, a gente está construindo templos. Então, para vocês fazerem uma ideia, se você colocar o alfabeto, colocar as notas musicais e colocar o alfabeto embaixo, e pegar a nota Dó, Mi, Sol, que é o acorde de Dó maior, uma das possibilidades de combinação aparecerá JHS. E a igreja já usava esse Jesus, Homem Salvatórios, né, dentro do seu
da sua maneira de ensinar, né? Esse monograma também é usado por outras ordens, né? Que usam o latim como base, mas isso funciona com o hebraico, isso funciona com o sânscrito, isso funciona com qualquer idioma. Então, quando você canta ou entoa ou toca, você está construindo templos. E nesse templo em que você constrói, que é um espaço sentimental, né? Porque a música traz o sentimento junto, ela cria um espaço fechado, sentimental, no qual você faz a sua prática espiritual. Em termos gerais, seria isso. Muito bem. Aproveitando o ensejo, Renato, gostaria que você pudesse, claro, né, sem entrar em pormenores que são totalmente iniciáticos, mas que você comentasse um pouco essa alusão ao número 108, né, que você falasse um pouquinho a esse respeito, né, no que diz respeito a essa influência oculta da música, etc. Claro, a gente quando eu comecei a pesquisar esses conhecimentos, e a gente percebia que a palavra mantra vem de matra, que tem a mesma origem de metro. Então, eu havia percebido que existia alguma ligação do ponto de vista semântico, né, que ligava esses conhecimentos, que talvez não fosse tão discutido na sociedade ou nos meios iniciáticos, e eu comecei a ir atrás. Eu encontrei isso na obra de Santivis de Alvendre, o arqueômetro, né? Mas ele não é o único. Você pode ver que, por exemplo, a maioria dos livros sagrados hindus, e a Vedanta, geralmente os versos, né, que são escritos em versos, que são cânticos, assim como os salmos são cânticos, eles têm 108 versos. E por que os 108? Aí eu fui buscar isso, né, e eu percebi que havia essa relação, mas o metro não tem 108 centímetros, né? E tem que haver uma relação, ela não é qualitativa, mas é quantitativa nesse sentido, aqui no termo matra, ou metro, ou medida, né? Essa quantidade, ela tinha que bater de alguma forma do ponto de vista numerológico. E eu fui encontrar essa informação, a primeira pista no documentário antigo que tinha acho que era no History, não tenho certeza, porque faz muitos anos, eu até estou buscando esse documentário e não encontro, em que esse documentário chama-se Em Busca da Civilização Perdida. E nele ele fala que, tentando encontrar chaves de algumas construções religiosas e antigas, como essas ruínas de Machu Picchu, etc., um dos pesquisadores percebeu que quando ele acrescentava aproximadamente 8 centímetros ao metro francês, ele conseguia encontrar todas as medidas proporcionais a essa medida. Então eu, nas minhas pesquisas, fui lá no IPEM, tem um amigo meu que trabalha no IPEM, e fui perguntar para ele, né, já que é o Instituto de Pesos e Medidas, de onde que vinha o metro. Aí ele me falou que o metro hoje é medido através da velocidade que o raio laser percorre uma determinada distância, mas que anteriormente ele era calculado como 1/4 do perímetro da Terra sobre 10.000. E se você for calcular isso, você vai ver que vai dar 1 metro, mas a Terra ela não tem a esfera propriamente perfeita, né? E de alguma forma os antigos sabiam medir o perímetro da Terra, né? Então eles perceberam que isso era uma medida. E sendo uma medida física, sendo uma medida do templo, né, eles passaram a usar essa medida de tal forma que em todos os aspectos ele pudesse ser representado. Um exemplo disso é o olho que tudo vê, né? Aquele olho que geralmente o pessoal associa muito com a maçonaria, mas várias linhas ocultistas usam esse simbolismo, né? Aquele olho, cada vez que ele pisca, né,
que essa piscada chama-se matra, ou medida. Cada piscada dele dura 108 mil anos. Então, vocês vão encontrar lá, quem for na estudar... teosofia também, né, Renato? Exato, acho que na teosofia também tem alguma coisa. A própria Kali Yuga é uma proporção desse número, né? E se você dividir 108, quando você quer encontrar o quinto grau de uma nota, você divide ela por 3 e faz vezes 2. Se você dividir 108 por 3 e fizer vezes 2, vai dar 72. É daí que nascem os 72 nomes de Deus. Então vocês vão ver que a própria palavra Jeová, né, que tem essa numerologia por trás, ela está indicando que é uma medida, é um som, né? Lembra lá a palavra perdida, né? A palavra é um som, é uma música, né? É isso. Perfeito. É excelente. Aí a gente começa a perceber como é que os conhecimentos eles se conectam, né? Eles não estão, exatamente, apesar de parecerem soltos em algumas escolas, porque você vai para uma escola ou para outra, então tem um conhecimento em uma que não tem na outra. Então dá a impressão que a coisa está fragmentada, mas na verdade não está. Né? Não está. Você vê, o 72 você vai encontrar geralmente nos cabalistas, eles vão falar muito isso. E o 108 você vai encontrar muito na Vedanta, às vezes na Rosa Cruz, mas quando você vai ver, é tudo uma coisa só. Sim, é tudo uma coisa só, exatamente. Perfeita essa tua observação. Aí, aproveitando, né, já isso que você está falando, a gente estava conversando uma vez sobre a questão, né, desses números, né, e do fato da música ser uma espécie de marcadora da evolução mental e emocional da humanidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, né, que você chama de marcadora da evolução, relacionada à música. Se você quiser também lembrar de outros números, se por acaso você lembrar também, fica à vontade. Porque essa questão dos números sempre aparece, né, nas organizações iniciáticas. Muitas das vezes é até fácil das pessoas, às vezes, associarem números a uma ideia. Porque número não deixa de ser um símbolo também. Né? Exatamente. Bom, a questão dos números aí, a gente tem várias possibilidades, né, de pegar isso. Voltando à questão da influência na sociedade, para responder a primeira pergunta primeiro, em várias culturas, os governantes, né, aqueles grandes governantes, aí no sentido aristotélico, mas no sentido da aristocracia, no sentido grego e não no sentido atual, né, porque ele foi corrompido, os governantes eles costumavam analisar a evolução do seu povo pela música que ele escutava. Então, vários governantes tinham ministros que ou eles mesmos, às vezes, iam percorrer as aldeias e ver o que seu povo estava escutando. Se a tendência fosse mais libertina, ele percebia que a música estava influenciando de uma maneira ruim. Se ela fosse mais religiosa, ele percebia que o reino iria ir bem. Então, eles procuravam usar isso como um marcador de espiritualidade. Se você pegar o seu violino, por exemplo, e olhar as 4 primeiras cordas do violão e olhar o violino, você vai ver que um é a corda do outro invertida, sendo que o violão é um instrumento popular e o violino é um instrumento iniciático. Então, ninguém pensou nisso, mas, de alguma forma, a biologia iniciática influencia até como a gente constrói os nossos instrumentos. Perfeito. Tem uma pergunta que é decorrente de algo que você começou a abordar, Renato, e você falou dentro de um aspecto político, social, cultural, etc., né, da influência da música, ok? E aí eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. A partir da sua visão, de que maneira a música ela contribui tanto para manter a involução do sujeito, como para promover a evolução? Como você veria isso?
Eu sei que é ampla a beça, mas, de todo modo, é uma questão importante para nós. É perfeita a sua pergunta, e a gente pode ver isso. Vou dar um exemplo. Bom, o aspecto negativo a gente já falou, né? Por exemplo, o funk não é generalizando, né? Mas o funk ele tende a exaltar as nossas paixões. O samba também exalta, mas com menos força, né? Ela é mais fraquinho, né? E às vezes até exalta alguns aspectos construtivos. Mas parece que quando você joga para a humanidade aquele valor que já está na sombra dela, aquilo estoura, né? Aquilo sai para fora e quase que sai do controle, né? Então não importa o que você está pensando, se a rua é pública, o pessoal vai lá, toca funk, come, bebe demais, usa droga, as meninas dançando em cima do carro, os caras com armas nas mãos, né? Isso basicamente precisa dessa atmosfera que exalta, né, o crime, exalta os valores inferiores da sociedade, embora todos nós tenhamos isso, não estou dizendo que essas pessoas têm, todos nós temos sombras e todos nós temos luz. E você pode usar a música como um fator de exaltar a sua luz e acalmar a sua sombra. Quando você usa isso de forma consciente, você passa a ser um mago, né? Por exemplo, eu tenho as minhas sombras. Eu não preciso que alguém me diga para gostar de sexo. Isso já é natural em mim e em todos nós. Mas quando a gente usa uma música que aplaca um pouco desse dragão feroz dentro da gente e exalta o lado construtivo da sociedade, a gente fazendo isso de forma consciente, a gente pode ter muitos efeitos positivos, né? E a música ser usada ou para tirar a gente quando a gente estiver imerso numa sombra, ou quando a gente quiser ficar mais tempo na luz, a gente pode usar a música como um fator de mudança psicológica. Isso para você ver, por exemplo, ali no Heliópolis tem aquele experimento com a orquestra, né? Em que alguns jovens, meninos e meninas que entraram ali na orquestra, foram influenciados através da música e praticamente saíram do ambiente do crime e se tornaram grandes músicos, membros de orquestra, né? Eu mesmo tive várias experiências nesse sentido, jovens que eu iniciei na música que hoje são músicos de orquestra, da Orquestra Municipal. Tem 2 lá que no começo a gente fazia um trabalho de educação musical e hoje são músicos da orquestra. Então, a Orquestra Municipal de São Paulo. Então a gente percebe que essa influência, né, a música ela faz sozinha, né? Ninguém precisa ir lá e dizer para a pessoa, dar conselho, né? Como eu disse, ela tem um filtro a menos, né? Ela entra diretamente dentro lá do seu coração e começa a germinar, seja aquilo bom ou ruim. Renato, aí eu destaco 2 coisas, né, entre tantas, né, que você está falando aí. Talvez fosse interessante, eu peguei isso, né, o estudo da música na escola. Eu estudei em escola pública há muito tempo e tinha uma disciplina de música. Muitas das vezes, por falta de equipamentos na escola, né, a gente acabava estudando notas, partituras, hinos, como o hino nacional e etc. Né? É algo que realmente acho que, dentro de uma formação integral que falta aqui no Brasil, a música certamente acaba sendo uma falha, né? Poderia contribuir bastante na formação das pessoas. Provavelmente você concorde com isso, né? Imagino. Mas, dentro dessa ideia, a gente podia destacar que justamente as organizações iniciáticas, assim como as igrejas, né, as músicas sacras, acabam enfatizando e usando esse aspecto positivo, né? Evolucional, ou evolutivo da música, não? Sem dúvida. A gente pode ver que quando a gente entra no ramo da música sacra, só esse aspecto a gente pode também
fazer um estudo amplo. Então, dentro da própria música sacra, há divisões musicais. Eu vou dar um exemplo disso daí. O Adílio falava sobre as igrejas que ela usa, né, na sua liturgia, várias músicas, e a gente pode ver que há como classificar tipo de música, né, dentro da liturgia das igrejas. Como ele falou, por exemplo, nas escolas se usava como educação. Então, por que eu retornei esse tema da escola? Porque, por exemplo, quando você canta um hino, uma marcha, como um hino nacional, a tua alma adquire coragem, e uma coragem civil, uma coragem, aquilo brota dentro de você de forma natural. É de forma homeopática, mas ela vai brotando. E aí, esse tipo de marcha, ele serve como uma chave, por exemplo, para quando você tem problemas de ação no mundo material. Então, a marcha, geralmente, ela é indicada para pessoas que estão sem condições psicológicas, né? Ela está embotada, ela não consegue se movimentar, então a marcha ajuda nesse sentido, até de forma terapêutica. Aí a gente entrando dentro da música sacra, a gente vai perceber que há divisões. Essas divisões a gente pode encarar elas como as divisões dos 4 elementos, ou, se quiserem também, das linhas que a Vedanta, que a antiga sabedoria da Índia, classificava as maneiras de se chegar a Deus. Uma delas é a Bhakti, né? Como a própria Bhakti Yoga ela preconiza a aproximação a Deus através da adoração. Então, a igreja que tem essa tendência a ser Bhakti, ela adora sem se preocupar nos aspectos mentais ou de adquirir conhecimento. Não me interessa o conhecimento, eu simplesmente vou lá e me coloco diante do Criador. E eu uso essa música como um elemento de aproximação, né? Já nas igrejas mais jinanas ou guinanas ou ninanas, né, dependendo como a gente está acostumado a pronunciar, elas são mais ligadas ao aspecto mental. Então elas têm pouca devoção, né? Elas exaltam os valores divinos sem fazer eu vou usar um termo aqui só para a gente conseguir fazer uma divisão, sem fazer uma adoração sofrida, né? Sem aquela adoração chorosa, mas uma adoração mais consciente, mais calma, né? Isso seria o Jnana. E existe a superior, né? Aquela música que ela não está atingindo nenhum desses 2 aspectos, nem o mental, nem o emocional, mas diretamente o espiritual. E geralmente essas músicas não têm letra. Elas são composições, né? E aí a gente pode separar alguns autores aí, como Bach, né? Tem até uma amiga minha que dizia, quando eu escuto Bach, sentia vontade de ajoelhar. Então, Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, né? Que são aspectos espirituais da música, né? Esses seres não eram seres comuns. Eu vou ficar nesses 4 aqui para a gente começar a entender que são eles as principais referências. Existem outros, mas eles são as principais referências. Okay. Então a música pode ser usada e pensada dessa forma. Quando você encontra um grupo espiritual, seja de que linha ele for, você pode classificar ou entender aquele grupo sem conhecê-lo pelo tipo de hino que eles entoam. Para que linha eles vão, né? Se eu sou uma pessoa extremamente mental, talvez fosse interessante eu fazer um trabalho devocional e vice-versa, né? Se eu fosse só devocional, seria interessante fazer um trabalho para o lado mental para não desequilibrar a balança. Ou fazer o trabalho no Raja, né? Que é o superior, o Raja Yoga, né? A yoga superior, ou aquela que abandona os aspectos emocionais e mentais e se fixa no meio,
né? A própria coluna do meio, o tal, né? O caminho, o karma, né? Agindo como se deve agir, independente se Deus está trazendo sua presença até a mim, confortando a minha alma. Essa pessoa não depende do conforto de Deus, nem do aspecto cognitivo para fazer o que deve ser feito, ou sentir como deve ser feito, ou pensar como deve ser pensado. Ela já faz isso, porque ela é raja, ela é superior, ela abandonou os aspectos inferiores. Renato, tem uma questão que acho importante, e que aí estou trazendo para você, que é a seguinte. Você deu vários exemplos, né? Especialmente quando a gente está falando de música sacra e etc. E aí, eu fico aqui refletindo sobre uma outra questão, que é a influência do compositor e dos instrumentistas, né? Como que eles interferem nesse trabalho. Por exemplo, tive a oportunidade de verificar, olha isso, em jogo de videogame, hinos, tá, disfarçados dentro da trilha sonora de jogos. Tá? Até comentei isso com o Adílio certa vez, de uma determinada sociedade iniciática, tinha um hino cantado em outra língua que foi tirado ipsilíteres para dentro de um jogo de videogame. Né? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho essa influência dos instrumentistas, dos compositores, intencional ou não, no que diz respeito à influência que essa música vai vir a ter, né? Perfeito. A música é uma condutora de informações, né? A gente falou lá do espaço, né? Mas não é só no espaço, na vibração, assim como o rádio manda mensagens, né? Aquela informação vem via rádio, é decodificada no aparelho e se transforma numa ou às vezes num aspecto visível na interface do seu aparelho, ou às vezes ela fica trabalhando ali no fundo. Isso acontece com a música também. Quando o compositor compõe uma peça, ele coloca o sentimento dele naquela peça. E isso vai via, vamos falar assim, via rádio, né? Dentro da composição. E a pessoa que escuta do outro lado, sem ouvir palavras, ela de certa forma capta aquilo, que se transforma no algoritmo que começa a trabalhar dentro de você. Vocês podem ver que as pesquisas do Dr. Masaru Emoto, né, que ele usa as músicas, né, ele mostra que quando você expõe a água a determinadas músicas e transforma aquilo em cristal de gelo, dependendo da música que foi que a água foi exposta, o cristal se transforma numa forma A ou B. E sempre são formas regulares quando você usa os grandes compositores, o que não acontece em outros gêneros musicais. Então, o compositor, ele coloca na sua música a sua mente, né? E cria dentro de você uma subpersonalidade dele. É lógico que é uma célulazinha, né, pequenininha, mas ela está ali, de alguma forma, ela faz parte da tua composição sentimental e emocional e mental. E isso também vale para os instrumentistas. A perfeição e o sentimento que o cara tem na hora da execução interfere diretamente no efeito da música. Então, aquela música que passou por um compositor, ela pode ser potencializada por um instrumentista, né? De tal forma que aquela pessoa que se joga naquela música de uma forma totalmente imersa, é quase uma mediunidade, ele consegue passar aquilo que o compositor colocou na música e elevá-lo de forma exponencial. Então, agora eu preciso fazer um parênteses aqui, que os grandes mestres da humanidade que colocaram aí para a gente algumas músicas que não podem ser profanadas e ficam dentro dos templos, eles, quando fizeram essas composições, eles tinham bons sentimentos, boas intenções,
guia espiritual, né? Guia não digo no sentido de entidade, mas no sentido de inspiração espiritual, e fizeram isso de forma consciente. É por isso que essas músicas devem ficar dentro dos templos. Exatamente. Então, Renato, aproveitando que você está falando sobre a questão dos compositores, né, dos instrumentistas, tem um caso que eu acho que é emblemático em relação à maçonaria, que é a questão da flauta mágica de Mozart. Se você pudesse comentar, eu acho que esse é bem clássico, né? Sim, sim. A flauta mágica, ela poderia, usando aí o próprio título, né? Ela é mágica. Ela é mágica em vários sentidos, né? Primeiro, porque ela é a representação de um ritual, né? Como eu disse, sem que você entre num templo, quando você escuta a flauta mágica, um templo, mas esse templo que eu quero dizer é um espaço energético, né? Um espaço no qual cria-se um templo e você passa a viver dentro daquele templo aquele ritual. E a flauta mágica, o próprio termo flauta, né? Ele indica um aspecto mágico, né? Porque a flauta, ela é a representação da coluna vertebral, que é o conduto pelo qual sobe Kundalini, né? E que vai iluminar o ser. O Krishna, né? Que era o personagem ali do Bhagavad Gita, Krishna tocava flauta, era um exímio flautista. Existem vários outros líderes espirituais que sempre estão tocando flauta. Essa flauta suave é a própria coluna vertebral, que liga desde a área sexual até a área da sua mente, do seu cérebro. Faz a ponte entre esses dois aspectos opostos, criando no ser a síntese dessas duas vertentes, uma terrestre e outra espiritual. Então, quando a gente vê esse elemento flauta ou o elemento espada, esses dois elementos estão ligados a esse aspecto da força que sobe pela coluna. A única coisa que é pouco dita, né, quase não se fala, raramente a gente vê alguém falando sobre isso, é que não é uma força só, é uma que sobe e outra que desce. A força que sobe é a Kundalini, tão conhecida aí pelo pessoal da yoga, aparece muito aí nas redes sociais, mas existe uma outra força que ela vem do universo, se chama Forrati, né? Existem outras pronúncias, mas eu acostumei chamar de Forrati. E a Forrati, quando ela chega no planeta Terra, ela entra no centro do planeta, passa por uma transformação no núcleo da Terra e sobe como Kundalini. Essa parte que se transformou, ela entra pelo cóccix, né? Que é a parte do sopro da flauta, né? E Forrati, ela vem do universo e entra pelo topo da cabeça pura, sem passar pela transformação do centro da Terra. E esses dois aspectos, um desce e outro sobe, se encontram no coração. É por isso que o chakra cardíaco geralmente é representado por dois triângulos entrelaçados, que é um símbolo iniciático muito conhecido das ordens, né? Então a flauta mágica, ela está versando sobre o embate, né, ou o caminho dessas duas forças dentro de um ritual. Seria mais ou menos uma das abordagens que a gente poderia pensar aqui. Lembrando que o símbolo, né, é impossível de se explicar, porque quando você explica um símbolo, ele já começa a perder a sua capacidade de síntese, né? Que é o simbólico, é o oposto do diabólico. Muito bem. Bom, essa questão é extremamente relevante. E aí, a gente está chegando, né, na nossa culminância, né, e antes de partir para o que poderia vir a ser considerações finais, eu tenho uma questão que ajuda, acho que vai nos ajudar bastante a entender bem essa dinâmica. Como você vê hoje, Renato, a atuação
aparentemente, eu digo aparentemente profana, aparentemente sem nenhuma ligação com o ocultismo, de pessoas interessadas no ocultismo, conhecedoras do ocultismo e que atuam na indústria cultural e com diversas finalidades. Como é que você vê isso acontecendo? Você percebe ligações fortes nesse sentido? Você percebe grandes movimentos? Como é que você vê isso acontecendo hoje? Bastante interessante sua pergunta, difícil de responder. Eu talvez não tenha uma opinião fechada ainda sobre isso. Perfeito. Mas existem, sim, influências e fortes, né? Vamos pegar ali onde o rock começou, por exemplo, Elvis Presley. Se vocês forem pegar a história dele, vocês vão ver que ele tinha uma parte ali que era extremamente devocional nas músicas dele, né? E Elvis Presley estudou ocultismo muito tempo, né? E ele fez uma ligação que poucas pessoas no caminho ocultista fizeram. Embora existem alguns na história aí, que vieram da linha luterana aí, né? Mas o Elvis Presley, ele era evangélico e tinha uma tendência ocultista. E se vocês forem pegar algumas letras dele, vocês vão ver que é extremamente devocional. Ele chega a chorar em alguns shows com estádios lotados, sei lá, uma plateia enorme. Ele chorava cantando uma devoção, um hino rockalizado, esse termo não existe, né? Mas transforma-se um hino num rock e ele chegava a chorar. Vocês são mais ou menos da minha idade, vocês devem lembrar da música Devotion, do Earth, Wind and Fire, né? Que é um hino. Sim. Né? Uma coisa que me chama a atenção é que essas músicas, elas deixaram de aparecer, né? Na nossa geração tinha algumas, né? Que eram extremamente devocionais, né? Nós aqui devemos ter visto talvez os festivais musicais, aquela música Foi Deus que Fez Você, né? O Rancho das Estrelas, que fez muito sucesso, né? E que de certa forma influenciou bem e para bem a nossa geração. E o que a gente hoje não vê pouco. E houve também uma degeneração musical nas próprias igrejas, né? Que saíram do arranjo a 4 vozes para a orquestra e foram para o arranjo rock, né? Hoje se faz funk em igreja evangélica. Quer dizer, ao invés de você transformar o fiel trazer o fiel para dentro da igreja, não, você levou o funk para dentro da igreja, né? Você diminuiu o potencial para manter a quantidade. Se perdeu muito, né? Com isso. A gente tem sofrido influências muito ruins, né? Tanto dentro quanto fora das igrejas. Se vocês forem ver e analisar as músicas evangélicas, as mais antigas, elas têm a sua origem junto com alguns Rosa Cruzes, que estavam ali plantando o sentido imaginal, né? No sentido da utopia, né? Ou aquilo que vai vir a ser, né? Que ainda não é, mas que vai vir a ser, transformando aquilo numa esperança, né? É pela esperança de ver o rosto do Criador, pela esperança de estar de uma maneira perfeita perto do Criador, né? E a gente começa a levar hoje as nossas sombras para dentro das igrejas, o que é muito ruim, porque toda igreja é uma entrada para o céu, né? Que você falou aí esse aspecto que é importante, né, na maçonaria e tal, e a questão dos instrumentos, por exemplo, que eu acho que a gente, de uma certa maneira, falou dos compositores, instrumentistas, e eu acho que a gente pulou uma coisa que é importante. Por exemplo, a ligação de determinados instrumentos com aspectos de chakras, ou que dão início a algumas questões místicas dentro de templos, por exemplo. Eu já vi você comentando sobre isso, eu achei muito interessante. Perfeito. Bom, partindo dos chakras superiores para os inferiores, a gente vem diminuindo a quantidade de notas,
o aspecto sonoro, né? A ponto de que o chakra da base da coluna, seja ele qual nome se queira dar a ele, mas aquele chakra da base da coluna, ele está ligado aos sons de tambores. E ele é influenciado por ritmo. Ou instrumentos que eles não exatamente imitem uma nota, né? Então, quando se fala sobre isso, prefere-se, ao trabalhar esse chakra, usar o ritmo como uma base. E você vai subindo, e a cada degrau que você sobe, um instrumento novo é anexado a essa possibilidade. E aqui vai uma opinião totalmente pessoal, que o violino é um dos instrumentos mais iniciáticos que existe, por vários motivos. Primeiro, que as notas como a gente escuta elas hoje, ou como a gente usa, elas estão na frequência errada e foram alteradas por um grupo de músicos na época de Bach ali, em que os sons naturais foram alterados. Então, os sons que a gente escuta hoje não são naturais. Nossos instrumentos não emitem sons naturais. E os poucos instrumentos que são capazes de fazer isso são a família das cordas do violino, ali aqueles que não têm a divisão das notas no braço. Esses instrumentos sim são capazes de emitir qualquer som. Os outros instrumentos, como o violão, não, eles têm uma determinada divisão que é impossível você mudar aquilo. Então, o violino, nesse aspecto, como ele consegue emitir sons que não são possíveis de você chegar em outros instrumentos, ele é capaz, por natureza, de atingir aspectos que os outros instrumentos não atingem. Outro que é bastante importante é o piano, né? Porque ele vai desde a parte inferior até a superior. Então, ele atinge toda a coluna vertebral, por exemplo. Todos os chakras que se encontram ali na coluna. Então, a gente vai ter o trombone de vara também é capaz de fazer esses sons, mas eu acho que principalmente as cordas, né? Todo o naipe de cordas ali, violoncelo, a viola, o violino, né? A viola que eu falo é a viola clássica, né? Esses instrumentos são geralmente superiores, desde o ponto de vista da composição que é feita para eles, como também as notas que eles são capazes de atingir, embora hoje não se atinja, né? Até a nossa afinação hoje ela é degenerada, né? Fabre Olivier, se vocês forem ler o livro Música Apresentada como Ciência e Arte, ele fala muito sobre isso, né? Que a nossa escala, inclusive, é uma degeneração. Então, hoje a gente está meio vendido no aspecto musical. E a gente vai ter também os tipos de composição que vão atingir esses chakras, né? Então, por exemplo, se você escuta um blues, ele tende a atingir o seu chakra esplênico, né? Se você escuta uma música, um samba, por exemplo, ele vai atingir o seu chakra no começo da espinha ali, o Muladhara. Ele atinge esse chakra e o oposto dele, ou seja, aquele que constrói esse chakra, são as marchas, né? O esplênico, as músicas folclóricas constroem ele. Então você vê que há uma questão cultural, né? O próprio folclórico nosso está construindo o nosso esplênico, porque é ali que está a memória da gente, né? E assim vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a música clássica, os grandes compositores estão todos ali no chakra do topo da cabeça. Eles estão influenciando esses chakras. Nem sempre isso vem de forma consciente para a gente. E eu quero dizer que a gente tende a não gostar daquilo que a gente deveria escutar, porque a gente gosta das nossas sombras. A gente tem uma tendência para baixo superior à tendência para cima. Então é lógico que eu gosto de escutar rock, é lógico que eu gosto de escutar meio samba, mas se eu quero fazer um trabalho consciente, eu devo usar o remédio adequado. Isso é uma questão só de escolha, né? Sim, sim. Eu acho que a questão da música
assim como os mantras, elas devem ser escolhidas, normalmente assim são nas organizações iniciáticas, nas igrejas, nas religiões, de maneira a proporcionar um determinado resultado, né? Porque o uso inteligente de um conhecimento milenar, né? E que já provou que, quando usado de maneira adequada, de acordo com a situação, vai dar um respectivo efeito. Eu acredito, inclusive, eu acho que a gente pode inferir do que você falou, que, por exemplo, algumas batidas, ou pelo menos os sons mais graves, talvez atuem nos chakras como básico, por exemplo. Não? Ou essa inferência não seria... Perfeito, é exatamente isso. Inclusive, as notas mais agudas vão para os chakras superiores, as notas mais graves para os inferiores, né? A gente pode ver isso na composição a 4 vozes, né? Por exemplo, que se usa a clave de sol e a clave de fá, onde a clave de fá estão todos os sons graves e a clave de sol estão todos os sons agudos. E lembrando que a nota sol equivale a Jeová, ou 72. E a nota fá, da clave de fá, indica os sons da natureza. Então, um é o mundo superior e o outro é o mundo inferior. O Adão celestial e o Adão terrestre. Perfeito. Por aqui, por tudo que você já falou até o momento, a gente já consegue perceber o mundo que é, né, o mundo de conhecimentos que a música tem, tanto no seu sentido de uso profano, quanto no seu sentido de uso místico, esotérico. E eu tenho certeza que, tanto num aspecto quanto no outro, a música é sempre escolhida de acordo com interesses, né, de obter um determinado resultado, seja numa propaganda, sejam nas músicas populares, nas clássicas, nas músicas iniciáticas. Tanto é que você sabe bem disso, quando a gente vai escolher um conjunto de músicas para atuar numa determinada iniciação ou numa ritualística específica, quem trabalha como sonoplasta, né, ou como agente de música, né, numa organista, seja lá o que for, normalmente ele escolhe baseado nos movimentos que vão acontecer ali. Então, mesmo que inconscientemente, sem ter todo esse conhecimento que você tem, de uma certa maneira a gente acaba fazendo um pouco disso, né? Verdade. Não sei se você queria comentar sobre mais alguma coisa, porque a gente está caminhando para o fim e não sei se você quer colocar alguma observação a mais, mas se você pudesse, não sei se te ocorre algum livro, alguma indicação de leitura para os ouvintes, se for possível em português, mas mesmo que não esteja, porque são indicações, né, de leitura para que a gente possa deixar uma fonte de pesquisa, vamos dizer assim, ou alguma coisa sua também, algum canal que você tem, alguma coisa que você esteja produzindo. Perfeito, Adilho. Bom, eu acho que assim, para as pessoas assim mais que estão chegando agora, tem um livro, eu acho que chama-se O Sentido e o Som, não vou lembrar o autor agora, O Sentido e o Som, ou O Som e o Sentido, que são muitos livros que eu li nesse... Ele dá um panorama muito legal. Outro livro é Nada Brahmar, né? A palavra Nada Brahmar mostra que Brahmar é som, né? Por isso que no princípio era o verbo, né? Portanto, era um som. E quem quiser ler também ali a obra de Tolkien, o Silmarillion, né? Que o universo foi criado com um som. E eu queria deixar aqui no final dessa nossa entrevista um apelo ou uma reflexão, né? A vocês que fazem parte da harmonia de um colégio iniciático, ou seja, um mestre de harmonia, da Rosa Cruz, da maçonaria, de qualquer outra instituição, não tragam o profano para dentro dos templos. Deixem o templo longe disso. Ali é lugar de que a personalidade não apareça. A você que está me ouvindo, que é membro de uma igreja evangélica, deixe os hinos como eles estão. Não traga o funk para dentro da igreja. Não é os nossos desejos nem as nossas sombras que devem entrar na igreja.
é a igreja com a sua luz que deve entrar na gente, né? Então, sempre prefiram a maneira clássica, a 4 vozes. Existem algumas igrejas que mantiveram isso ainda com uma certa isenção. Os Mormons fazem isso muito bem, a Congregação Cristã no Brasil ainda faz isso muito bem, mas infelizmente a gente tem visto cada vez mais entrar os ritmos que vão degenerando, que vão para aumentar a quantidade. Não, se aquela igreja não toca a música que eu gosto, não fala o que eu quero ouvir. Bom, se você fala o que você quiser ouvir, o que você quer ouvir, ou ouvir a música que você quiser escutar, você não tem nenhuma mudança a fazer. E a igreja propõe mudança. E essa mudança requer instrumentos de reflexão, instrumentos de mudança de padrão interno, de emoção. Então, é o conselho que eu dou: não profanem os templos. A música profana os templos de maneira inadvertida e ela passa desapercebida e vai corrompendo as gerações. Então mantenham, né, é o conselho que eu dou, mantenham a tradição. A tradição, inclusive, evoca o egrégora, né? E a gente precisa, né, de que os nossos valores, não são os nossos valores, não é no sentido saudosista, mas é dizer assim, ó, eu tenho sombras. Todos façam essa reflexão. Eu tenho sombras e eu não devo exaltá-las dentro da igreja. Não, a igreja é o lugar em que essas sombras, os meus desejos pessoais, eles devem ser colocados de lado. E dizer aqui uma frase do Benei Baruch, né, que eu aprendi isso lá, e gosto muito de ouvir isso, assim: Deus não escuta nenhuma oração que você faça para você mesmo. Deus só escuta a oração que você faz para os seus irmãos. Porque a igreja e a divindade não é lugar de exaltar o seu ego. O ego é o Egito, é o faraó, né, no sentido bíblico, né? Se bem que o Egito e o faraó tem também aquele aspecto esotérico. E eu queria dizer o seguinte, que as igrejas evangélicas também são objeto de ataque das ordens negras. E eles atacam geralmente destruindo os valores internos dos grupos. E a música é uma das principais ferramentas. Esse é o meu conselho e a minha conclusão depois de 35 ou 40 anos de pesquisa, em que muitas vezes eu ficava perplexo com as coisas que estavam acontecendo. E foi preciso bastante tempo para ter essa visão panorâmica. Essa questão realmente é importante destacar. Eu acho que só, infelizmente, alguns movimentos evangélicos acabam confundindo a fonte dos ataques, né? Várias organizações da mão esquerda, de ordens negras, atacam não só os trabalhos que são de boa intenção, que são verdadeiros, importantes das religiões, como das organizações de mão direita, né? Então, é algo que deve ser foco, né? Eu acho que a gente, procurando aqui uma melhor palavra, mas acho que deve ser foco de atenção de todos. E, às vezes, eu só lamento que o movimento evangélico confunda, achando que todos os movimentos iniciáticos, somente os evangélicos não tradicionais, né, achem que todos estão ligados ao mesmo tipo de perturbação ou ao mesmo tipo de trabalho. E não é o caso. Muitas das vezes, há uma comunhão de ideias, de pensamentos entre movimentos rosacruzes, maçônicos, por exemplo, e o movimento evangélico. Basta ver a origem, né? A igreja presbiteriana chegou no Brasil com o apoio da maçonaria, por exemplo. Exatamente. Então, não só a igreja presbiteriana, a própria congregação, lá no seu início, o pastor que começou, por exemplo, o trabalho que hoje é a Congregação Cristã do Brasil, ele teve apoio do maçom. Sim. Né? Sim. Martinho Lutero, não há comprovações documentais, mas ele usava um símbolo rosa cruz, né? Sim. E a maioria, tem uma rosa, né? Isso. E a maioria dos evangélicos desconhecem isso, mas os hinos que Martinho Lutero compôs, que na minha opinião, isso é minha opinião, que ele era um rosa cruz, estão hoje ainda dentro das igrejas evangélicas e estão abandonando eles, né? Sim. E a maioria das composições antigas do meio evangélico vieram dos Rosa Cruzes.
É bom que se diga isso. Né? É uma conjectura importante, né? Porque os manifestos Rosa Cruz são ali da Alemanha também, não coincidentemente, né? E a cidade, uma das principais cidades do movimento dito protestante na Alemanha, foi um dos centros de irradiação de grupos Rosa Cruzes, alquimistas, cabalistas, inclusive Jacoboni. Então, é muito provável que, pela questão de proximidade geográfica, inclusive, e pela proximidade temporal, né, tenha havido realmente essa conexão. Isso é uma vertente histórica que está sendo estudada. O próprio movimento adventista pode ser ligado à maçonaria, a maçons, a Rosa Cruzes. Os mormons são... outros movimentos batistas, né? O movimento batista também. Outros não são de forma assim muito visível, mas que nem a congregação, como eu disse, lá no começo tinha um irmão maçom lá apoiando o trabalho deles, ou vieram aqui para o Brasil, né? Tem um livro chamado No Pó dos Arquivos, né? Mostrando atas da maçonaria, em que os membros pediam para a maçonaria arrumar, encontrar ou fornecer um lugar para que os irmãos que tinham chegado em São Paulo das igrejas evangélicas se reunissem. Então, se há alguma divisão entre maçonaria e os evangélicos, entre Rosa Cruz e os evangélicos, entre o movimento espiritualista iniciático, essa divisão não vindo desse lado, né? Porque, pelo contrário, eles sempre apoiaram e lutaram pelo direito, né? Inclusive, a tradução da Bíblia, né? Se veio dessa forma que a gente está falando por Martinho Lutero, ela é uma conquista da Rosa Cruz. E eu acredito nisso. Nem sempre a gente tem todos os fatores históricos disponíveis, nem sempre eles estão disponíveis quando a gente quer. É que nem as cartas de Sêneca ao apóstolo Paulo, né? Durante muito tempo acreditava-se que isso era apenas uma lenda. Hoje já há descobertas que comprovam que essa comunicação existia entre os sábios gregos e os apóstolos, né? Então, com o tempo, essas coisas vindo ou não à tona, a gente tem que entender que a gente não deve se degladiar, né? Apenas que são formas de crença diferentes, porque acredita-se, né? Agora gostaria de fazer um parêntese, né? Que muitos evangélicos, quando a gente fala sobre essas organizações, acham que a gente adora algum dos símbolos que a gente usa, mas esses símbolos são só um alfabeto, a gente não adora nenhum deles. A gente adora Deus, um Deus único, criador e maior do que todas as religiões, né? Como diria Helena Petrovna Blavatsky, não existe religião superior à verdade. Perfeito. Acho que isso é um fechamento muito, muito legal aqui para o nosso programa. A gente sempre lembra também, eu até costumo muitas das vezes me despedir, falando que cada temática que a gente traz da sabedoria arcana está muito longe, nem tem a intenção de esgotar o tema. A proposta é esclarecer, até por causa dessa questão que fez com que a sabedoria arcana surgisse, que nós levantamos aqui, né, por acaso, esclarecer em vista das confusões, até dos ataques, né, de trabalhos da mão esquerda sobre as tradições do Ocidente, até mesmo do Oriente, e também despertar os ouvintes para que comecem novas pesquisas, se interessem pelo assunto e que possam, de uma certa maneira, buscar. Às vezes a gente indica livros. Você citou, por exemplo, a Mensagem da Água, né, do Masaru Emoto. Tem bastante coisa no YouTube, tem na internet, mostrando das fotos, né, da experiência. Existem trabalhos também interessantes sobre a questão da acústica dos templos modernos e antigos, que tem a ver com o som, com a propagação do som, para que ele tivesse uma eficácia ainda maior em relação aos mantras, aos chakras que você mencionou. Então, é um mundo, né? A gente, como você colocou num determinado momento, cada pergunta ou cada trecho do que a gente conversou aqui poderia ser uma palestra, poderia ser uma dissertação de mestrado, por exemplo, de pesquisa. Exatamente. E uma outra questão, trazendo um pouquinho para o meu campo, eu me lembrei, quando você estava falando agora no final, mas também
lá no meio, quando você está falando dos compositores, de uma experiência que tem na física, né, de levitar gotas de água, fazer levitação por meio de sons, por meio de vibração. Sim. Isso também tem revistas como a Veja, eles já fizeram aí reportagens, mas tem várias filmagens no YouTube que você sustenta gotas de água por meio de vibração. Isso mostra o quanto o som foi importante, né? Quando a gente lembra das trombetas no Antigo Testamento, quando a gente ouviu falar das teorias, por exemplo, né, Muralhas de Jericó, né? As muralhas de Jericó, as trombetas. Quando a gente ouve falar que os antigos, quando a gente está falando de antigos, eu estou falando de civilizações próximas ao início da nossa era, ou muito anteriores, né, como os babilônios, os mesopotâmios, tudo, como eles indicam pela questão, exemplo, né, de música ou das trombetas, a possibilidade de se realizar determinadas coisas. Então, a utilização do som, seja no aspecto de notas musicais ou de frequência, como você colocou, ou da música, que é o tema central aqui do nosso papo hoje, sempre fez parte, de alguma maneira, da mentalidade humana, da civilização humana. Então, é algo que realmente é um mundo de pesquisa e que eu acho, particularmente, que qualquer trabalho dentro de uma organização iniciática, uma iniciação, ou como o canto gregoriano nas igrejas, né, ou os cânticos que você já mencionou nas igrejas evangélicas, eles dão um outro colorido, né, dão um outro tom àquele ritual, né, ou a missa, ou o que seja, né, o culto, não importa. Eu acho que é bem diferente quando você tem uma música bem escolhida, ou os mantras bem escolhidos, de quando você não tem nada, ou quando são escolhidos errados. Todo mundo já passou por isso. A igreja, né? A igreja, num certo sentido, ela é a arca de Noé, né? E o mundo é o mar. O guia é Cristo. O motor é o amor. E o remo, né? O leme é a fé. E o som é o norte, né? Ou seja, aquilo que a gente deve buscar, né? Você tinha falado aí das catedrais, o comprimento, lembrem que lá no começo eu falei de mata, de medida, o comprimento do templo, a altura e cada detalhe de algumas catedrais são todas cordas musicais, né? Como se você estivesse apertando a corda e aumentando ou diminuindo o tamanho de cada corda e criando uma sinfonia de pedra, transformando a nave, né, naquilo que você usa para navegar no mar de pecado, que é o próprio Mar Vermelho. Sim. Aqui Fulcanelli fala bastante disso, né? Exatamente. As obras do Fulcanelli, como as mansões filosofais, o mistério das catedrais, vão corroborar isso tudo aí que você está falando ao longo do programa. Exatamente. Só lembrando que você falou essa questão, né? Eu já tinha falado da música das esferas. Em muitas catedrais aparecem imagens do lado de fora, das várias pequenas esculturas. Às vezes não são nem tão pequenas assim. É uma espécie de um mestre, uma pessoa barbuda segurando um bastão. Normalmente esse bastão, que parece ser só uma escultura para enfeitar do lado de fora, na verdade é a medida relacionado ao número de ouro, ou a medida que foi usada, como você falou, das cordas, né? De determinado comprimento. Aquele bastão que está ali para aquela catedral foi a medida padrão que foi usada ao longo da construção inteira, para dar aquela proporção de harmonia que a gente vê. E que é uma harmonia que não é só arquitetônica, ela se reflete depois quando tem uma música lá dentro, né? Um canto gregoriano, por exemplo. A própria palavra côvado, né, indica que é a medida de uma parte do corpo, né? Isso. E essa parte do corpo que a gente às vezes acha que é só a medida do nosso braço ali, da mão até o cotovelo, mas essa medida também é o braço de Adão, né? Sim. O homem primordial. Adam Kadmon, o homem primordial. A igreja nada mais é do que o Adão, a esposa de Cristo. Sim. Vários sinais que estão nessas igrejas mostram justamente chaves mágicas para
toda essa questão não só da própria construção, mas de como as músicas deveriam ser tocadas ali. Infelizmente, como isso não foi registrado em atas, etc., ou se perdeu, isso fica como um código a ser revelado para quem souber ler. Às vezes a gente passa anos estudando uma ordem, ou em várias, né? Aí, de repente, você inadvertidamente num passeio entra numa igreja e, de repente, você começa a ler tudo que você passou uma vida estudando. Estão ali todos representados, sem que ninguém se desse conta que tivesse ali o tempo todo. Sem dúvida. Pois é. A gente vai acumulando, né, esses símbolos dentro de nós e uma hora eles se revelam quando a gente bate o olho. Né? É uma linguagem, um alfabeto, né? Por isso que eu frisei ali que a gente não adora esses símbolos. Eles são um alfabeto. Perfeito, perfeito. Acho que com isso a gente pode caminhar para o encerramento. Infelizmente o Pablo teve um problema de som e não está conseguindo entrar aqui. Né? Eu vou fazer o fechamento aqui da nossa conversa e passar para você as considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação. Como eu disse no início, já assisti palestras suas, são muito boas. Isso aqui é eu diria, em vista das horas as palestras que você já deu, que a gente ficou mais de 2 horas conversando, né, o grupo inteiro conversando, é só um extrato e está dentro da perspectiva da sabedoria arcana. Né? Busquem que os ouvintes possam ir atrás, estudar, porque tem muita coisa por trás dessa temática. Então, passar a palavra para você, Renato, para que a gente possa fazer a conclusão desse podcast. Eu gostaria de agradecer ao convite, né, de poder expressar esse conhecimento que a gente foi adquirindo durante tantos anos no caminho iniciático aí, e alguns amigos de caminho que não estão mais presentes, que fizeram parte disso tudo, né? Alguns amigos que eu sempre dizia o seguinte, nesse sentido eu quero agradecer muito a vocês, a Escola Arcana, que eu estava acumulando um conhecimento que eu não tinha com quem conversar e não tinha com quem debater isso. E graças a Deus, hoje a gente consegue debater aqui, graças ao trabalho de vocês, né? Expor isso, talvez atingindo até alguém que saiba mais do que eu e possa falar assim, olha, Renato, você falou aquele aspecto, então a gente pode aprofundar mais nisso. Eu não sou o dono da verdade, sou apenas um pesquisador. Então, eu gostaria muito de agradecer a sabedoria arcana na figura de quem eu agradeço ao Adílio, ao Pablo e aos demais ouvintes que nos doaram o seu tempo, o seu ouvido e a sua atenção, e dizer que eu estou aqui à disposição sempre que for necessário, ou que vocês assim acharem produtivo, estarei sempre aqui querendo discutir mais um pouco, como você mesmo disse, a gente não abordou nenhum sentido com profundidade, a gente deu um en passant geral. Né? Mesmo porque até para fazer isso, às vezes é preciso algum material audiovisual, né? Para a gente poder ilustrar os conhecimentos. Bom, é isso, eu quero agradecer aos ouvintes e desejar a todos muita paz e muita luz na vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Renato. O irmão certamente será convidado outras vezes e, querendo, tendo disponibilidade, a Sabedoria Arcana vai estar aí de portas abertas para a gente continuar conversando. A gente sabe que você tem muito conhecimento, tem uma vivência longa nessa estrada e poder trocar e deixar como orientação aos nossos ouvintes. A gente recebe, não sei se eu já comentei isso com você, mas é rápido, a gente recebe muitos feedbacks após cada programa. Todo dia 1º, Sabedoria Arcana entra com um podcast no ar, 1º de cada mês, é um por mês. Então, ele automaticamente vai para o nosso site, né, www.sabedoriaarcana.com.br, e para as plataformas gratuitas, não gratuitas, para todas, né, Spotify e etc. E, normalmente, logo no início do mês, a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que, inclusive, já falaram que a sabedoria arcana acabou mudando a perspectiva que essas pessoas tinham sobre misticismo, sobre esses temas, ou até mesmo sobre entrar ou não entrar em determinadas organizações iniciáticas, que muitas das vezes se mostram, né, com muita facilidade
para a pessoa entrar, participar, mas não mostram o caminho e muito menos falam do final do caminho. O que é que a pessoa vai ter que dar em troca, ou que tipo de experiências aquela vivência vai trazer para a vida dela. E alguns dos temas já abordados aqui, a gente já tem mais de 50 episódios, né, acabaram ajudando essas pessoas. Então, você está contribuindo também com tudo que você falou aqui, todo o seu conhecimento, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas, que esse é o nosso objetivo maior. Então, queria agradecer mais uma vez, né, e você possa ser abençoado aí pelo grande arquiteto do universo, sempre, e agradecer ao nosso irmão Pablo, aos nossos ouvintes que estão sempre conosco, e aproveitar para fazer o convite, né, já que o projeto Sabedoria Arcana é um projeto que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros. A gente tem um clube de autores, cursos e esse mesmo podcast. Então, já falei aqui do site, a gente tem também lá o Instagram, o Twitter. Então, deixo aqui no final o convite para que todos e todas possam acompanhar sempre as novidades dos nossos trabalhos. Renato, Pablo, até a próxima. Todos os ouvintes, até a próxima. Saudações arcanas e nos vemos em breve.